Então, meu nome é Christine Clawley e sou uma conselheira profissional licenciada e também estou trabalhando em um documento explorando a natureza da cura no tempo e na sincronicidade. E minha história começou na minha década de 20, quando eu tinha 24 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e, antes dessa experiência quase fatal e doença grave que tive, eu estava tendo pesadelos muito vívidos, ou você poderia chamá-los de pesadelos noturnos, onde eu acordava no meio da noite e sentia como se estivesse sendo estrangulada. Parecia ser uma mulher indígena mais escura que estava muito zangada. Eu desejava, em retrospectiva, ter prestado mais atenção a esses sonhos, porque acredito que eles estavam me transmitindo uma mensagem e eram premonitórios de várias maneiras. Assim, por 6 meses, tive esses pesadelos repetitivos e na minha vida diária, na época, eu estava lutando contra a depressão, questionando minha vida, meu trabalho, lutando para encontrar significado e propósito, e encontrando minha voz. Acabei ficando muito doente, o que pensei ser gripe, e foi quando essa doença começou a se manifestar. Eu achava que tinha amigdalite. Era muito difícil para mim engolir e falar. Estava com muita dor. E infelizmente naquelas 2 semanas eu não tinha seguro de saúde, porque estava entre empregos. Então, fui para o pronto-socorro, eles me mandaram para casa, mas eu sabia que algo estava errado e realmente incentivo as pessoas, se sentirem que algo está muito errado com o corpo delas, e vão para o hospital e não recebem ajuda, procurar outro, profissional. Eu sabia que algo estava seriamente errado e que eu poderia estar morrendo. Entrei em contato com meus pais, meu pai me pegou e nos próximos dias eu estava entrando e saindo da consciência. Eles não me levaram ao hospital imediatamente porque eu acabara de estar lá e eu estava em um estado de dor extrema e delírio devido a essa infecção. Eu sabia que estava morrendo, mas era muito difícil comunicar isso para os outros. Houve um momento em que senti que estava começando a acontecer e meu coração começou a bater muito rapidamente. Havia uma erupção vermelha começando ao redor da minha garganta, que se espalhava rapidamente, e falo em minutos, ia da minha garganta para o meu peito e meu torso. Entrei em contato com meus pais e disse que era hora de ir ao hospital. No caminho para o hospital, perdi a consciência, entrei em choque séptico, meu pulmão colapsou, e atenção, isso pode ser um pouco perturbador para algumas pessoas, mas quando fizeram a incisão para me dar uma traqueostomia e estavam prestes a trabalhar para reparar meu pulmão, eles perceberam que era uma infecção grave de fasciite necrosante, ou bactéria devoradora de carne, que é potencialmente mortal. Muitas vezes, quando as pessoas contraem essa bactéria, elas precisam amputar a área onde a infecção está. Dado que a infecção estava na minha garganta e no peito, obviamente, isso ameaçaria minha vida. Fui colocado em um coma induzido por cerca de 3 semanas e meia, e eles realmente não disseram à minha família o quão baixas eram as chances. Mas, uma vez que eu acordei do coma, vários profissionais disseram que eu tinha talvez apenas 1% de chance de sobrevivência. Ao mesmo tempo, eles lutaram para salvar minha vida, e todos os dias eram uma montanha-russa. Eles não sabiam se eu ia sobreviver. A partir da minha experiência, estive em um coma. Não morri clinicamente, então essa experiência de quase morte pode ser diferente das outras. No entanto, senti que fui forçada prematuramente a entrar nesse outro reino, um estado de consciência não comum, e havia um reino onde parecia que eu estava flutuando na água e podia ouvir uma música muito bonita. Parecia que eu estava lá por uma eternidade, quase esperando. Esse foi um grande sonho que tive. Havia outro sonho em que o que estava acontecendo com meu corpo no nível físico estava acontecendo no sonho. Foi uma experiência muito perturbadora de ser torturada e sentir aquela dor. Mesmo que eu não estivesse consciente do que estava acontecendo em algum nível, mental, emocional e espiritualmente, isso estava se registrando no que aconteceu. O outro grande sonho que tive foi um sonho que algumas pessoas podem considerar. Você sabe, ainda estou explorando como interpretar isso. Algumas pessoas falam sobre outras vidas, vidas passadas, outras dimensões, mas, nessa vida específica, eu vivi uma vida inteira. Eu era de uma raça diferente, asiática, e estava em um navio enorme no meio do oceano. Havia apenas uma sensação de desespero, depressão e tristeza, porque todas as mulheres nesse navio eram escravas sexuais, sem direitos, não podiam conversar entre si, eram apenas objetos. Meu papel, eu estava na casa dos 40 anos, então não era mais usada daquela maneira, e eu era meio que uma supervisora.
Eu tinha que levar as mulheres para o navio e colocá-las em seus lugares e treiná-las. E eu odiava meu papel, odiava minha posição e me odiava por fazer parte disso. Houve um ponto de transição nesse sonho, novamente. Parecia que durou uma eternidade. Mas houve um momento em que vi outra mulher bonita no navio. E mesmo que não pudéssemos falar, nossos olhos se encontraram. E houve um entendimento profundo e empatia pela dor que tínhamos sofrido. Percebi que essa pessoa era minha irmã, e isso mudou todo o tom dessa experiência. Essa conexão e empatia simples criaram uma sensação de esperança, e começamos a ajudar secretamente as mulheres a escapar. Uma por uma, essas mulheres sentiram uma sensação de libertação e alegria. E acredito que esse foi um ponto de virada no tratamento da minha doença, porque estava muito instável e não parecia bom por um tempo. Mais tarde, quando acordei, minha irmã falou várias vezes sobre como eu saía do coma, olhava nos olhos dela e depois voltava para a experiência. Então, também me pergunto se isso influenciou o conteúdo do sonho. Quando acordei, foi uma experiência completamente diferente e mudou profundamente a minha vida. Com qualquer grande experiência traumática ou doença que tive, desenvolvi alguns sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Eu tinha apenas 24 anos e senti que tinha passado por algo muito difícil para muitos dos meus colegas entenderem. Além disso, comecei a ter uma intuição intensificada e sonhos premonitórios, quase diariamente, ou pelo menos semanalmente. Eu tinha uma empatia incrível ou uma compreensão natural do que as pessoas ao meu redor estavam sentindo, e era muito difícil lidar com essa nova forma de estar no mundo. Eu acredito que, quando as pessoas têm experiências de quase morte, há como se fosse um tipo de portal ou véu que se levanta. E é muito mais fácil ir e voltar entre essa realidade e a outra realidade. Assim, uma coisa que também quero compartilhar é o fato de que tive algumas experiências de morte compartilhada, e isso tem sido algo que tenho aceitado cada vez mais, embora, novamente, essas experiências possam ser muito avassaladoras e assustador. Mas quando alguém as tem pela primeira vez, devido à intensidade delas. Essa experiência, em nossa cultura, é patologizada. Eu tinha um medo tremendo de ser rotulada como louca ou de não saber como navegar no mundo com essa nova compreensão da realidade. Uma das partes mais perturbadoras para mim eram os sonhos premonitórios, porque é como ter uma sensação de déjà vu, mas ainda mais intensa, porque você tem as imagens, informações específicas e a sensação vivida. Há realmente uma sensação de não estar no controle, e isso me fez questionar a ideia de livre-arbítrio. Quanto livre-arbítrio realmente temos? Existem eventos que estão destinados a acontecer? Isso me levou ao meu outro trabalho, que é gravar essas experiências e também explorar a natureza do tempo. Não acredito que o tempo seja o que pensamos que seja, e isso é algo que também estou interessada em explorar. Acho que pode haver um lado sombrio na experiência espiritual que pode resultar em coisas como o complexo de Deus ou o complexo de Messias, onde você sente uma energia incrível fluindo através de você e tem experiências profundas, e às vezes isso pode levar ao inchaço do ego ou à falta de aterramento. Às vezes, pode levar a abusos de poder, como vemos em diferentes organizações. Outra coisa que quero enfatizar é que cada pessoa tem a capacidade de vivenciar algo profundo e espiritual dentro de si mesma. E às vezes é difícil, porque grande parte da experiência religiosa ou espiritual é a entrega. Mas às vezes nos entregamos a pessoas que talvez não tenham boas intenções ou usem esse poder para manipular ou prejudicar os outros. Portanto, acho muito importante ser cuidadoso ao olhar para diferentes organizações e caminhos espirituais, usar o pensamento crítico, observar o comportamento e ver se isso condiz com as ações de um líder espiritual. Depois dessa experiência, mergulhei na leitura sobre espiritualidade e diferentes formas de cura, e realmente apreciei muitas das diferentes modalidades, mas para mim, a maneira indígena de rezar e se relacionar com o mundo tem sido meu caminho. Individual em direção à conexão comigo mesma, o Criador e a natureza. Então, acredito que é um momento emocionante para estar vivo, e está acontecendo uma mudança de paradigma agora. Quando os amores nos olhos estamos perdidos no céu, todos nós caímos quando os amores nos olhos estamos perdidos no céu. No entanto, agora, acredito que estamos passando por uma transformação cultural. Muitas vezes, nos sentimos perdidos e desligados, mas também estamos buscando novas maneiras de compreender a realidade e a espiritualidade. É um período de exploração, e essas experiências profundas que tive
me abriram para uma compreensão mais ampla da existência. Neste momento, estou comprometida em registrar essas experiências e explorar a natureza do tempo e da consciência. Acredito que há muito mais para descobrir sobre nossa relação com o universo e o que chamamos de realidade. É um momento emocionante para estar vivo e estou ansiosa para continuar essa jornada de descoberta e entendimento. Assim, podemos encontrar significado e propósito em nossa vida, mesmo nos momentos mais desafiadores. E, à medida que exploramos essas questões mais profundas, podemos nos conectar com nossa própria espiritualidade e a riqueza do mundo ao nosso redor. Obrigada por me ouvir e compartilhar essa jornada comigo. Quando os amores nos olhos, estamos perdidos no céu. Quer continuar assistindo a outros relatos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.